Controle sua ansiedade e fale com confiança. Esse é o tema da live de hoje do Café com Oratória número 197, eu acho. Não sei. Eu nunca sei o número, mas tu vai ver aqui na descrição do vídeo o número depois. Buenas! Primeira coisa, vamos colocar aqui no comentário o nome da live. Controle sua ansiedade e fale com confiança. Confiança. Muito bem. Controle sua ansiedade e fale com confiança. Comentário fixado. Buenas. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão para os desafios do mundo jurídico ou até fora do mundo jurídico. Mas o meu grande lance é ajudar você que se formou em direito e que está bloqueado, se formou ou que vai se formar e continua travado nessa arte tão fundamental que é a capacidade de falar em diferentes contextos, com grandes grupos, pequenos grupos, individualmente, como você faz para conseguir ter a devida tranquilidade, o devido equilíbrio para ter uma comunicação uma comunicação da qual você se orgulhe e da qual gere um resultado, seja de, por exemplo, captar um cliente para o teu escritório, seja na hora de realizar uma audiência, ou numa sustentação oral, ou numa fala que você queira fazer, que é importante para a tua carreira, enfim. Ao longo do tempo, eu tenho percebido que o pessoal que se forma em Direito, apesar de ter as qualificações técnicas para atuar na profissão, acaba sendo obstaculizado pela falta de confiança e persuasão na hora de falar. E é por isso que eu produzo esses conteúdos aqui, diários, aqui no meu Instagram. Deixa eu te dizer que lives nós vamos fazer nessa semana. Nessa semana nós teremos 3 lives. A primeira é essa que eu estou fazendo agora, daqui a pouco eu vou entrar no tema, sobre o controle da ansiedade e a confiança, a importância desse controle da ansiedade para que você consiga falar com confiança. Eu vou te explicar como é que surge a ansiedade, vou te explicar como é que você faz para solucionar ou para controlar, pelo menos, essa ansiedade que te impede de falar tranquilamente. Mas vamos por partes. Já vou entrar no tema de hoje. Antes disso, essa é a live de segunda-feira, que acontece sempre às 11h09. Se você não conhece, está chegando pela primeira vez aqui, ative as notificações aqui no meu perfil do Instagram para você ser notificado de quando essas lives acontecem. Então, sempre segunda às 11h09. Nas terças, a live é às 7h09, é café com oratória, bem no horário do café mesmo, para a maioria das pessoas que se acordam cedo, 7h09, e nessas lives de terça eu estou fazendo uma leitura de um livro que serve, deixa eu pegar o livro aqui, este aqui, Poder do Agora, tá? Todas as terças, fiz a primeira live terça-feira passada, que foi mais uma introdução ao livro, inclusive literalmente nós lemos a introdução, e agora nessa terça é o dia 1, vou começar com o capítulo 1 do Poder do Agora, uma leitura feita para advogados, tá? Uma leitura feita para o pessoal do direito, mostrando que este livro aqui, ele vai te dar tudo aquilo que tu precisa para vencer o teu medo de julgamento e o teu medo de errar, tá? Então são ferramentas que nós vamos buscar nesse livro para resolver esse medo de julgamento e medo de errar, que é um dos maiores problemas para quem fala, quem precisa falar no mundo do direito, tá? Então, segundas-feiras essa live às 11h09, terças-feiras às 7h09, tá bom? Além disso, nós teremos uma terceira live com a professora Juliana Leite, é uma live com convidados. Essas lives com convidados, elas não têm um dia para acontecer, elas acontecem de acordo com a agenda do meu convidado, e nessa live, dia 1º de abril, não é mentira, é verdade, essa live vai acontecer. E eu estou dizendo isso até por conta da minha convidada, que é a Juliana Leite, que ela me enrolou pra caramba para fazer essa live, ela não me respondia, demorava a conseguir
agendar com ela, mas finalmente consegui. Minha grande amiga Juliana Leite foi minha colega na universidade. Ela dava aula na época, ela continua sendo professora. Eu é que larguei a universidade, mas ela dá aula de direito de família, de processo civil, e é uma advogada de família fantástica, fantástica. Vocês vão conhecer uma mineira que tem um carisma incrível e tem resultados incríveis também, tanto na docência, no direito, quanto no seu escritório, e vai ser uma história muito legal de conhecer, e mais um modelo, né? Todas essas lives com convidados, o grande objetivo é modelar. Para quem não sabe o que é modelar, na PNL, modelagem significa extrair as estratégias mentais, emocionais e comportamentais de alguém que tem sucesso em alguma coisa que faz. E no caso aqui, os modelos de sucesso que eu trago para vocês sempre são modelos de sucesso do mundo jurídico, pessoas que conseguem se comunicar muito bem e que conseguem ter bons resultados nas suas carreiras. Tá bom? Então, anota aí, dia 1º de abril, vai ser às 19 horas, live com a minha querida amiga e colega durante muito tempo, Juliana Leite. Buenas, já falei todos os recados, falei. Último recado antes de começarmos o tema, último recadinho, importantíssimo. Dia 15 de abril começa... Dia 15 de abril começa e termina. Vai acontecer um evento fantástico, importantíssimo. Se tu quer aprender a falar com confiança e persuasão, tu precisa participar, que é o webinário Oratória Fora da Caixa para Profissionais do Direito. Te inscreve, as inscrições estão no link da bio, no link da minha bio, tu vai ali e te inscreve para esse webinário em que eu vou te explicar os 7 passos para você falar com confiança e persuasão nos desafios do teu mundo do direito. Então, te inscreve aí, eu vou falar sobre a caixa, que é o grande mal na carreira dos advogados, o que é a tal da caixa, que eu falo que aprisiona os advogados, vou explicar como é que eu fiz para sair da caixa e mais do que isso, os 7 passos para você também sair, tá? O webinário Oratória Fora da Caixa é um evento gratuito, online e exclusivo para os inscritos. Não vai ser uma live aberta como essa, ela vai ser uma live para os inscritos, vai ser um link que tu vai receber no teu e-mail e, enfim, é massa, tá? Te inscreve aí dia 15 de abril. As inscrições já estão abertas, tá bom? Por enquanto estão abertas só para quem me segue, depois elas vão abrir de um modo geral, aí você vai ver aí os anúncios, mas quem quiser já garantir a inscrição, já faz isso agora. Buenas, deixa eu pegar meu roteiro aqui, não sei se você sabe, mas eu sempre tenho um mapa mental dessas lives, eu não faço de qualquer jeito, eu preparo esse negócio para que seja um momento legal que você possa aproveitar bem aquilo que eu estou trazendo aqui como mais um recurso para a tua melhora no teu desempenho na hora de falar, tá? Bug Show News, muito bom dia, Bug Show News. Bom, então vamos lá. Você que está chegando aí, já vou pedir que você dê um dedinho no coração aí para me ajudar, no coraçãozinho que tem aqui no canto da tela, para me ajudar a distribuir essa live, tá? E outra coisa que tu podia me ajudar muito era me dizer, primeiro, qual área do direito que você atua, se você é advogado, se você é um concurseiro, se você é um aluno do curso de direito, o que você faz no mundo do direito, me diga aí nos comentários e me diga também de onde você é, tá? Eu gosto muito de saber quem é que está aqui, né? Da onde você está aqui me vendo. E se você quiser também participar dessa live, basta você pedir aqui no solicitar participação, que é muito legal quando a pessoa participa aqui. Se você tem algum problema de ansiedade e quiser compartilhar aqui, a live fica muito mais legal quando você participa e nós podemos interagir e de algum modo, talvez até, quem sabe, fazer algum tipo de intervenção mais terapêutica aqui enquanto você está comigo ao vivo. Fique à vontade, será um prazer. Buenas, então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre ansiedade. Controle da ansiedade e confiança. Ansiedade, em primeiro lugar, né? Vamos entender assim, a ansiedade, ela é um sabotador para a tua confiança na hora de falar. Ela é um sabotador bem presente na maioria das pessoas, tá? E que problema que gera? Tá? A ansiedade é uma espécie de medo antecipado.
Você tem, eu vou explicar depois como é que ela surge, mas ela é basicamente, as sensações no corpo são muito similares ao medo. Quando você está com medo de alguma coisa presente, pensa no medo, tá? Medo que está acontecendo agora, o medo real. Por exemplo, dá um estouro aqui, eu estou aqui agora e dá um estouro. O que vai acontecer? Eu vou sentir medo, porque não é normal ter um estouro aqui do meu lado, né? Uma coisa explodindo. Esse medo vai fazer com que, na hora, o meu coração pareça que vai sair pela boca, vou ter uma descarga de adrenalina e o meu corpo vai se preparar para fugir, no caso de um estouro. Provavelmente vai me preparar para fugir. Então, todo o meu sangue ele vai se direcionar para o centro do corpo. Talvez, provavelmente, minhas mãos ou meus pés fiquem gelados. Eu fique todo tenso e pronto para correr. Isso é o medo. O medo que acontece como uma reação a algo que ameaça a minha vida. A ansiedade é uma espécie de medo antecipado. Nós antecipamos o medo. E esse medo antecipado prejudica horrores na tua fala. Porque quando chegar o momento de falar, você vai ter vivenciado esse medo durante muito tempo na tua mente. Essa ansiedade ela vai virar preocupação e essa preocupação provavelmente vai virar uma compulsão e isso tudo vai te impedir de, na hora de falar, conseguir ter construído a confiança necessária para falar. Então, esse é o cenário da ansiedade. Agora perceba, a ansiedade, apesar de ser esse medo antecipado e de te fazer todo esse mal, e eu vou explicar melhor esse mal, vou dar alguns exemplos e vou te dizer como resolver esse mal. Apesar da ansiedade ser isso, ela também é uma coisa boa. Pô, professor, mas uma ansiedade é uma coisa boa? Sim, porque a ansiedade, toda emoção ela tem um ponto, ela serve para alguma coisa. As emoções elas têm uma utilidade. Não existe uma emoção que é tua inimiga. A emoção ela é tua amiga. Ela quer te avisar de alguma coisa. Que alguma coisa está errada no teu corpo, na tua mente. Enfim, alguma coisa que ameaça a tua vida. Por exemplo, o medo ele é útil, porque se acontece uma explosão, ele está me preparando para fugir. Então é uma parte do meu cérebro responsável pela minha preservação, da minha integridade física, que me prepara para fugir. Agora, a ansiedade da mesma forma. Se você, vamos pensar no mundo do direito. Você tem um desafio de fala importante. Você foi convidado para uma live com um influenciador digital muito importante que é no teu nicho de clientes. Ou você tem uma sustentação oral para fazer e vai ser a sua primeira sustentação oral, você está morrendo de medo. Enfim, você tem alguma coisa, algum desafio de fala, talvez seja uma audiência muito importante, e aí você começa a ficar ansioso porque é teu primeiro grande cliente, uma audiência numa ação de, sei lá, 500 mil reais, R$1 milhão, não sei o quanto é grande para ti, mas uma ação importante e o teu cliente é extremamente crítico e tu achava que quem ia fazer a ação seria o teu colega de escritório, mas na verdade acabou caindo no teu colo porque teu colega vai estar em outro lugar, em outra audiência, e aí tu vai ter que cuidar daquilo ali. E aí tu começa a sentir essa ansiedade. Essa ansiedade, veja o lado positivo dela. Ela tem um lado positivo que é o de te preparar. É uma emoção que está dizendo para ti assim, ó, se prepara, que a coisa é importante. Então assim, tu não pode ratear. Então tu fica ansioso, é um anseio, ansiedade, né? Ansiar alguma coisa é um anseio, um lado dentro de ti inconsciente que anseia que isso seja resolvido. Então que tu te prepare, que tu esteja bem. Só que é só uma sensação. É só a sensação, só que a sensação também ela atrapalha. Se você não consegue lidar com ela, se você não consegue controlar.
Então vamos entender como é que é esse controle. Em primeiro lugar, tu não vai controlar a ansiedade absolutamente. Tá? Não é um absoluto controle. A palavra controle talvez nem seja a melhor. Deveria ser, é que eu coloco controle porque todo mundo entende o que é controle, mas seria melhor uma palavra que definisse melhor, talvez seria como lidar com a ansiedade. Né? Fazer as pazes com a ansiedade. É mais ou menos isso, tá? Para falar com confiança. Mais do que um controle, porque você não controla, você nunca está no controle das suas emoções. O que tu vai fazer é lidar com as tuas emoções como se as tuas emoções fossem um amigo, tá? Que tu vai lidar, que tu vai trazer elas para o teu lado. Não adianta achar que eu vou conseguir controlar tudo. Não é assim, tá? Não funciona assim. É como querer controlar também os teus pensamentos. Tu não controlas 100% dos teus pensamentos. Tu vai conseguir lidar com eles à medida que tu exercita, tá? Só isso. Nada mais. Controlar o corpo. Você controla o corpo até certo ponto. Tudo tem limite, tá? Bom, vamos lá. Então assim, vamos adiante. Quais são os problemas? Os problemas gerados com relação à confiança, né? O que a ansiedade mal controlada, a ansiedade mal resolvida vai te trazer em termos de prejuízo na hora de ter confiança, na hora de falar. Confiança e persuasão, eu diria as duas coisas, mas é que a confiança é a base da persuasão. O que ela vai te prejudicar? Primeira coisa é o mais óbvio, é o medo antecipado. O medo antecipado não te deixa confiante. Quanto mais medo antecipado, tu vai carregar essa energia do medo até a hora de falar. E isso vai ser projetado na tua voz, vai ser projetado na tua linguagem corporal e inclusive nas tuas palavras. Uma grande tendência que, se você está com medo, esse medo antecipado, que você esqueça aquilo que você tinha para falar, então que você tenha o branco. Então o medo é o primeiro problema. O segundo problema da ansiedade é a procrastinação na hora de preparar. Então quando você está muito ansioso, uma tendência é que você acabe adotando algum comportamento compulsivo e não prepare. E aí, como você não prepara, você não vai bem. Você vai ter menos confiança. Quanto menos preparado, menos confiança. Tá? Então, importantíssimo entender esse papel da ansiedade com relação à procrastinação. Tu achas que tu é procrastinador e tu não te dá conta que essa procrastinação não é só uma preguiça. Essa preguiça, às vezes, é motivada por essa ansiedade. Tu vai entender isso. Um outro ponto é que a ansiedade gera uma confusão nas ideias. Quanto mais você está ansioso, mais dificuldade você tem de se situar nas tuas ideias e conseguir ser criativo, ter novas ideias, novos argumentos, no caso do pessoal que está advogando e precisa argumentar. Eu não vou ter facilidade de montar meus argumentos, de organizar a minha fala se eu estou ansioso. Tu fica confuso, porque tu está mais preocupado com o medo de errar, tu está mais preocupado com... aliás, tu está mais preocupado. Preocupação é fruto da ansiedade, eu vou falar sobre isso depois, mas tu está mais ocupado com os cenários ruins que vem na tua mente, que é a tal da preocupação, tá? Fruto da ansiedade. Bom, então assim, esses são os problemas da ansiedade na hora de falar. Até aqui tudo certo? Tudo tranquilo? Então assim, como é que acontece a ansiedade? Como é que ela vem? A ansiedade tem 4 etapas. A primeira etapa da ansiedade é assim, ó. É a fase que eu chamo de fase da explosão. A primeira fase é a fase da explosão. É assim,
Você tem, por exemplo, como eu falei antes, uma audiência. Tem uma audiência importante que você não considerava, que você achava que não ia ter que fazer. Mas alguém chega, sei lá, o dono do escritório, e você é um advogado que trabalha nesse escritório, ele chega e diz, olha, é com você, você é que vai ter que ir, porque não tem outro. Aí você diz, mas não tem como ir o outro. Não, é você. Quando ele te fala isso, por exemplo, pode ser que nesse momento venha a fase da explosão, que seja aí. Às vezes a fase da explosão pode vir depois. Mas digamos no meu exemplo aqui que essa fase da explosão veio aqui. O que é essa fase da explosão? Quando ele te fala isso, vai ser você que vai fazer essa audiência. E aí você já tem medo até do cliente, porque você já não gosta daquele cliente, você estava dando graças a Deus que não era você que ia fazer, mas agora descobriu que é você. E a audiência é tipo semana que vem. E não tem outro, vai ser você mesmo. Porque está todo mundo viajando, todo mundo com outros compromissos, é contigo. Nesse momento, a fase da explosão é uma imagem que surge na tua cabeça e que tem... Melhor, essa fase da explosão é uma espécie de imagem na tua cabeça de catástrofe, de algo que vai dar errado. Tá? É uma imagem que te aterroriza. E essa imagem ela pode vir num flash, geralmente ela vem num flash. Então pode ser na hora que o chefe falou contigo, pode ser depois, mas é uma imagem de que algo vai dar errado. Às vezes pode vir até em formato de sonho durante a noite, assim. Puf, acordou de madrugada com essa imagem. Por exemplo, veio a imagem na tua cabeça de que o juiz vai te esculachar. Já sabe quem é o juiz e tu já sabe que naquela vara lá aquele juiz é terrível e veio a imagem dele te esculachando, assim, te detonando e o teu cliente olhando para ti assim com uma cara assim, tipo... Que bosta. E aí, o que acontece? Essa imagem antecipada, naquele instante, então essa é a primeira fase, a fase da explosão, ela causa no teu corpo a sensação do medo antecipado, que é a segunda fase. Então a segunda fase é a explosão em termos de medo, as sensações do medo. Veio a imagem catastrófica, instantaneamente já vem o medo. Teu coração parece que vai sair pela boca, você sente várias reações do medo. Alguns sentem muitas, alguns sentem poucas, mas às vezes tu sente só algumas sensações. Mas vem aquilo, o medo de que tudo dê errado. E aí também tu pode sonhar. Se tu está sonhando, essa ansiedade pode se manifestar no sonho através de símbolos, histórias nas quais, como qualquer sonho, as mais malucas possíveis, né? Os sonhos eles nos trazem representações do nosso inconsciente, desses sentimentos, e pode vir a coisa mais esquisita, como por exemplo, você está sonhando que você foi para a audiência de terno e gravata sem calça, sei lá, e aí você acorda, você está na audiência, você está sem calça, né? Então assim, o sonho ele vem com essa imagem maluca, mas ele está refletindo essa ansiedade que você já está sentindo em termos de sensação no teu corpo e de imagem na tua cabeça. Então, vem a imagem catastrófica de algo ruim, algo bem ruim, e depois a sensação no teu corpo. Até aí tudo bem. Eu tive isso, tá? Eu tive isso. Quando eu comecei a dar aula, eu era ainda muito tímido. Tinha muitos problemas para falar em público. E eu fui dar aula na faculdade de Direito. Eu tinha 26 anos. E quando eu assumia essa cadeira, eu tive um momento muito forte de ansiedade quando o coordenador me deu a oportunidade, o coordenador do curso, de assumir essa cadeira. Eu nunca tinha dado aula antes, assim, com uma turma minha. Eu tinha, no máximo, feito apresentações curtas. E aquilo, para mim, foi chocante. E eu, na época, não soube lidar muito bem com isso. Eu
não tinha os recursos que eu tenho hoje, eu não entendia dessas coisas que acontecem na nossa cabeça, eu nem sabia que eu estava com ansiedade, eu só sentia uma coisa que eu chamava de ansiedade, mas eu tive exatamente isso. E a imagem que eu tive, eu não sei qual foi, porque essa imagem ela vem inconscientemente, e na hora, se tu não pensa sobre isso, tu nem te dá conta. Mas o que eu lembro desse momento em que eu descobri que eu ia dar aula é que eu vivi durante vários dias uma sensação de muita insegurança, de não saber como eu ia lidar. E aí depois eu descobri que a turma ia ter 60 alunos. Eu disse, meu Deus, e agora? E eu senti todo esse medo antecipado. E eu levei esse medo para o primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula eu nitidamente estava com medo. Eu consegui me preparar, eu consegui... Não aconteceu um dos problemas que eu falei antes, como por exemplo a procrastinação, não, eu preparei, mas aconteceu o problema do medo. Eu levei o medo até a minha aula. E esse medo se manifestou, eu não falei com confiança na minha primeira aula, não estava com nem um pouco de confiança. Eu adotei alguns comportamentos extremamente defensivos e o medo ele se manifestou especialmente nas minhas folhas. Eu carregava umas folhas para dar aula, primeira aula, então eu tinha meu esquema e a minha folha tremia. Então, a minha ansiedade foi trazendo esse medo até o momento da aula, com a folha tremendo. Alguém já deu aula, ou já fez uma palestra, fez uma fala com folha tremendo? Era a ansiedade que foi plantada lá quando eu soube que ia dar essa aula, que ia começar a dar aula com uma turma minha, e eram tantas coisas para se preocupar, que no final ela significou folhas tremendo. Depois eu consegui lidar com isso. Muito por conta de alguns mestres que eu tive que foram me ajudando e eu fui aprendendo a lidar com essa ansiedade. Com esse sintoma, mas acabei tendo outros, enfim, mas não vem ao caso. Então assim, o que eu quero te mostrar é que essa ansiedade ela tem essa primeira fase, que é a imagem, a explosão que surge na tua cabeça, depois os sintomas do corpo. Terceira fase, depois que tu tem os sintomas do corpo, a terceira fase é a fase da preocupação. Então perceba que primeiro é uma imagem mesmo, como se fosse uma explosão. Depois a sensação e depois a preocupação. A preocupação, ela não é mais imagem, ela é palavra. A preocupação é um diálogo interno que acontece aí dentro da tua cabeça. E esse diálogo interno é de troca de figurinhas de cenários. Cenários negativos. Sempre cenários negativos. Então assim, por exemplo, vamos pensar de novo no exemplo da audiência. Você tem lá que fazer essa audiência. Vê a imagem do juiz te esculachando. Aí você sente no teu corpo tudo aquilo de ruim que eu estava falando antes. Tá. Aí, terceira fase, preocupação. Depois que você sente isso, e aí você não sente isso uma vez, você sente uma, duas, várias vezes. Essa imagem volta e meia vem na tua cabeça e desperta essa sensação. Pode despertar no meio da noite, enfim. E aí você começa a pensar em cenários, digamos assim, adjacentes a essa imagem central catastrófica. Você começa a pensar em hipóteses, todas hipóteses ruins, negativas. Então, assim, você pensa, por exemplo, a imagem central, então, é o juiz me esculachando. Então, você pensa assim, e se o cliente, na hora, vê que o juiz falou isso e vier falar comigo alguma coisa logo depois que me deixa ainda pior? E se o cliente falar do meu desempenho para o meu colega ou para o chefe do escritório?
Putz, e agora? E se na hora que o juiz me esculachar, o meu colega, o advogado, o adversário começar a ser sarcástico? Meu Deus, eu detesto sarcasmo. Se ele começar com sarcasmo, aí sim eu vou me desmanchar. Eu acho que se ele fizer um sarcasmo, se ele for sarcástico comigo, aí vai me dar um branco. E se me der um branco? Meu Deus, se me der um branco, o que eu faço? Já me deu branco tantas outras vezes na vida. E aí eu vou ficar sem falar, eu vou ficar com cara de otário lá na frente do juiz. Aí sim que o juiz vai cagar na minha cabeça. E aí vai girando. As hipóteses vão vindo, e hipóteses sempre negativas. Uma vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. E é você conversando com você mesmo. A preocupação é o Sméagol do Senhor dos Anéis. Sabe o Sméagol? Gollum. Sméagol bonzinho, Gollum. Você fica ali sofrendo, Sméagol bonzinho, Gollum. E se xingando, né? Se punindo por coisas que você está antevendo que podem acontecer. A preocupação, ela é como se fosse uma auto-hipnose. Você vai puxando uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Sabe? Você está com medo de ser esculachado por um juiz, mas aí você pensa, e se for o outro juiz que vai ser o substituto eu sei que é pior do que o outro, e esse substituto costuma ser mais rigoroso, costuma ser mais xarope, e sabe, você fica pensando o tempo inteiro que a coisa pode ser pior. E essa preocupação, ela tem um fator interessante, porque ela, apesar de te fazer muito mal e ela vai ficando crônica, ela também tem um aspecto positivo, por um lado. Olha que interessante, ela serve para te tirar daquela imagem inicial. Enquanto tu tá na preocupação de vários cenários alternativos, ruins, imagina várias coisas, né? Como é que eu vou chegar em casa e dizer para minha mulher que eu fiz esse fiasco na hora da audiência? O que a minha mulher vai pensar de mim? E aí a mulher já te faz pensar uma coisa nada a ver, né? Minha mulher eu já acho que ela nem gosta mais de mim. Eu acho que ela tá afim do meu vizinho. Aquele vizinho nojento. E sabe, uma coisa chama a outra que não tem nada a ver. É uma espécie de... A preocupação, ela é uma espécie de criatividade do mal. Porque a criatividade é isso, é você ir juntando ideias diferentes. E a preocupação é isso, ela é uma criatividade macabra. Porque uma coisa puxa a outra. Sabe? O meu vizinho, eu acho que minha mulher está afim do meu vizinho. Meu vizinho, ele é tão mala. Porque o cachorro do meu vizinho sempre late nas horas que eu estou fazendo live. Filha da mãe. E agora, como é que eu vou resolver a situação da cerca do meu vizinho que está invadindo da minha casa? Sabe, as coisas nada a ver. Começa a surgir assim, a preocupação, ela tem esse poder de relacionar coisas negativas umas às outras para tu fugir. Olha que interessante. A preocupação, ela é negativa, ela te faz mal, mas ela acaba te fazendo fugir do tema central que tu não quer enfrentar. Então é uma auto-hipnose inconsciente que tem dois propósitos. Uma, te preparar para a situação ruim que tu antecipou e que tu está ansioso, e outra para te tirar o foco, te tirar do foco, para tu não sofrer tanto. É louco isso, mas a nossa mente ela tem vontade própria. Ela resolve os problemas para ti. A tua mente é como se fosse o Windows. O Windows, ele chega uma hora que ele diz assim, eu vou reiniciar, não quero saber, tu vai adiando. Tu adia o reinício do Windows, né? Não faz isso? Precisa reiniciar o Windows. O reinício não, como é que é o nome? Esqueci o nome. A atualização. O Windows precisa ser atualizado. Aí tu vai adiando o reinício. Adiando. Até que chega um momento que tu pega e diz assim, cara, que saco, toda hora vem essa notificação, mas eu vou adiar. Vou adiar lá para que ele reinicie à meia-noite. Aí à meia-noite o teu computador não estava ligado. Aí ele não reiniciou. Aí chega um dia que o Windows pega e diz assim, acabou.
nós vamos reiniciar agora, senão o teu computador vai parar. Então eu reinicio eu mesmo. O Windows pega e diz que ele vai reiniciar, e aí tu te ferra, tu está no meio de uma apresentação e te ferra, sabe? Já não aconteceu contigo? Aconteceu comigo. Eu estou no meio de uma palestra e meu Windows resolveu reiniciar. Trava tudo e tem que reiniciar aquele troço para atualizar. E aí tu tem que ficar com cara de tacho na frente da plateia enquanto o Windows reinicia. É lindo isso. Então é mais ou menos assim, a tua mente resolve reiniciar. Ela diz assim, não, quer saber? Vou reiniciar. Vou acabar com essa conversa aqui, que tu tá ansioso, tu tá sofrendo, então eu vou gerar um monte de preocupações, para te tirar desse foco extremamente ruim que tu estás passando e vou te levar para outros lugares ruins também, mas que ao menos vão te tirar disso. É claro que isso também não é bom, porque quem está no comando de tudo isso é o teu inconsciente. Tu não está tendo nenhuma ingerência sobre o processo da tua ansiedade. Ela está decidindo tudo por ti. O teu inconsciente está decidindo tudo por ti. Você não está... Você está sendo só sequestrado pelas tuas emoções. E é por isso que o teu rendimento fica baixo. E você não consegue se preparar para a fala, você não consegue fazer a fala. Enfim, você pode ter vários problemas com relação ao momento da tua apresentação, da tua fala. Então, estamos na terceira fase. Então, primeira fase da explosão, a imagem catastrófica. Segunda fase, que é a fase da sensação no corpo. Você está sentindo tudo isso no corpo. Terceira fase, preocupações que vão surgindo e que vão se tornando crônicas. Essas preocupações vão te levando para outras sensações que não a ansiedade. Elas podem te deixar triste, podem te deixar com outros sentimentos, desprezo pelo vizinho, enfim, várias sensações outras para te dispersar daquela ansiedade inicial que se tornou muito excessiva. Preocupações. Elas têm esse objetivo de te dispersar e, ao mesmo tempo, também antecipar os cenários. Elas vão antecipando os cenários até que elas vão dispersando. Tá? Tudo isso para algo muito negativo. Sempre cenários e coisas negativas. Bom, quarta fase. A quarta fase é a fase da... A quarta fase é a fase da compulsão. É a fase do comportamento. Então, até agora eu falei em termos de mente e sensação no corpo. Mas a quarta fase é o comportamento. Você vai para um comportamento compulsivo. Como assim? Você vai procurar uma fuga. A ansiedade te leva a alguma fuga. Perceba que os teus próprios pensamentos com as preocupações já estão querendo fazer com que tu fuja desse medo central. E o teu comportamento acaba também inconscientemente indo para isso. Você está sofrendo tanto, com tanta preocupação, agora a preocupação ela se tornou tão forte que você quer sentir algo de positivo. Você quer sentir um prazer. Então, o que você faz? Por exemplo, você resolve comer alguma coisa muito prazerosa. E essa coisa muito prazerosa, geralmente, é algo doce, por exemplo, ou algo gorduroso, algo que te faz mal fisicamente, mas que é algo que vai aliviar a tua dor, a dor que tu está sentindo por estar ansioso. Então, você tem isso. Então você come, você pode buscar prazer no sexo. Muitas pessoas acabam virando obsessivos com o sexo. E também, por exemplo, além do sexo, você pode buscar prazeres no que diz respeito a
Por exemplo, ver TV, você passa o dia todo vendo TV, vendo Netflix, é um prazer. Você está buscando algum prazer que te afaste daquela dor intensa, daquele pensamento que cansa e que te leva para vários cenários negativos. O jogo também, algumas pessoas vão para o jogo, jogatina, que é um alívio. O jogo ele acaba aliviando, mas não importa qual é a tua compulsão, ela vai acabar só trazendo um alívio momentâneo, mas não resolvendo o problema. Né? A compulsão ela só vai adiar o problema e te gerar uma série de efeitos ruins no teu corpo. E isso, de fato, não gera nada em termos de melhora na tua fala. O grande problema seria, a solução para o problema seria conseguir, o que seria resolver o problema? Você parar de sentir o medo e você estar confiante para falar. Um outro reflexo em termos de comportamento é uma obsessão. Em vez de ter uma compulsão, é você ter uma obsessão. Obsessão é um comportamento no intuito de querer resolver o problema, mas o comportamento obsessivo ele é irracional. Por exemplo, você diz assim, não, eu vou preparar. Você se dá conta de tudo isso que está acontecendo, você diz, não, chegou. Chega de comer chocolate, chega de ver Netflix, eu vou me preparar. Ótimo. Só que aí você vai se preparar e você continua ansioso. E aí o que acontece? Se você vai, aí a pessoa tem um comportamento obsessivo, ela prepara e começa a querer fazer da melhor maneira possível, da maneira mais perfeita possível, preparando. E ela vai ficando obcecada com a preparação. Ela faz textos para ela não errar. Olha só, ela está com medo lá no futuro de que alguma coisa dê errado. Então ela começa a preparar e faz mil laudas ali preparando a sua fala, tudo que vai acontecer. E ela vai ficando super obsessiva com aquela preparação, mas na cabeça dela nunca está pronto. A obsessão ela faz com que nunca esteja pronto. E com que você nunca perceba que o resultado já está aí, que você já preparou o que precisava preparar. E aí você acaba se descuidando, como por exemplo a tua própria saúde física. Você fica horas sem dormir, obsessivo na preparação. Horas e horas sem dormir. E aí você no dia da audiência, por exemplo, você está tonto de sono. Você está tão cansado, tão exausto de tanta obsessão em preparar, que aí você vai ter o problema de branco na hora de falar, mas não por conta de falta de preparação, e sim porque você não dormiu, porque o seu corpo está esgotado. Então, a obsessão também é uma disfunção, um desequilíbrio. Então, perceba como a ansiedade acaba gerando esse prejuízo todo e como ela funciona nessas fases. Claro que algumas pessoas podem ter uma fase ou outra mais avançada, mais drástica, as reações são diferentes, mas basicamente a ansiedade é assim. Como é que se resolve? Já vou falar como é que se resolve. Eu vou dar aqui hoje 2 sugestões de resolução da ansiedade, de controle da ansiedade, digamos assim. Mas antes disso, deixa eu só responder uma pergunta aqui. O Jorel Julian, a ansiedade faz a gente gaguejar na fala, professor? Sim, claro que faz. A ansiedade, ela é essa antecipação do medo. E aí, quando você está... o que acontece? Na hora de falar, você precisa... Por que as pessoas gaguejam na hora de falar? Vamos lá. Se você não é gago, porque tem a gagueira relacionada a trauma. Tem gagueira relacionada a trauma. Que aí vem lá da infância, quando o cara é gago, tá? Mas, quando você gagueja só na hora de falar em público,
num desafio profissional, você não é gago, você está gaguejando nesse momento. Essa gagueira ela pode vir pelo medo atual, um medo que está acontecendo nesse momento, ou pela ansiedade, que é esse medo que foi construído e projetado com uma série de preocupações. E por que se está gaguejando? Porque o teu corpo está dizendo para ti que não é para falar. Tem uma parte do teu corpo que está dizendo não fala, desiste de falar. É melhor não falar. É melhor ficar quieto. Você tem partes conflitantes aí dentro de você. Uma parte quer falar, sabe que é importante falar, mas tem outra dizendo que não, que é melhor não falar. Então essa gagueira, ela vem por uma emoção, que é essa parte que está te limitando, e das emoções possíveis, o medo que você está sentindo no momento, ou essa ansiedade que foi construída fruto de tudo isso que eu falei até agora, dessas 4 etapas, é o que está gerando. Ansiedade faz a gente falar de forma desconexa também? Sim, com certeza, Jorel. Com certeza. Por quê? Porque a ansiedade, ela... Se, por exemplo, você está ansioso, vamos pensar na ansiedade... Vamos pensar numa coisa até fora do... Vou trazer um outro exemplo diferente. Vamos pensar nessa ansiedade. Eu citei aqui para vocês a ansiedade como esse medo, ansiedade como medo para falar. Mas eu posso ter uma ansiedade com medo de que não dê tempo para falar. Olha só, eu estou ansioso porque eu acho que não vai dar tempo para falar o que eu tenho para falar. Tá? Então o que acontece? Eu começo a falar muito rápido. É um outro exemplo. Começo a falar muito rápido, muito rápido, muito rápido. E aí fica desconexo. Uma coisa nada a ver. Né? Uma ansiedade por conta de achar que eu não vou conseguir ter tempo de fazer, de falar, de executar a minha fala. Então isso faz com que fique desconexo. Ou eu estou ansioso porque eu estou com medo, olha só, eu estou com medo de esquecer um argumento importante. Eu estou com muito medo de esquecer um argumento importante. Mas esse argumento está programado para ser encaixado lá no final da fala. Mas como eu estou com medo de esquecer, eu antecipo. Vocês já viram pessoas ansiosas que contam o fim da piada? É a ansiedade de contar o fim da piada. Está com medo de esquecer o fim, ou de... Enfim, de que não dê certo, e aí... Ansioso. Ansiedade. Então, assim... Essas 4 fases da ansiedade. Como é que se resolve? Se resolve da seguinte maneira. Eu gosto de pensar em soluções simples aqui para vocês. Primeira maneira de você resolver essa ansiedade. Vou dar 2. Primeira maneira é uma autoconsciência dessa imagem catastrófica que vem aí. Tu tem um ponto que é o ponto central da tua ansiedade. Procura descobrir qual é esse ponto central. Cada vez que tu se sentir ansioso, procura ver o que vem na tua cabeça. Que imagem que vem na tua cabeça. Tem uma imagem aí. Procura entender qual é essa imagem. E quando eu falo imagem, é uma imagem mental, né? Uma imagem que vem aqui. Procura ver que imagem é essa. E quando tu... É assim, ó, tu tá sentindo, tu tá na segunda fase, tu tá sentindo, mas procura trazer para a primeira. Procura voltar uma etapa e dizer, mas o que está me fazendo isso? Pum, vai vir um cenário, vai vir uma imagem na tua cabeça. E aí quando vem essa imagem na tua cabeça, faz uma análise dessa imagem. Procura descobrir como é que é essa imagem.
E aí eu vou te dar umas dicas de PNL, daquilo que nós chamamos lá na PNL de submodalidades. E elas vão facilitar que essa imagem diminua o impacto da tua ansiedade. Então assim, por exemplo, eu tenho a imagem, voltando para o meu exemplo inicial, a imagem é do desembargador me esculachando na sustentação oral. Ou seja, não era desembargador, era na audiência. A audiência é terrível lá, com aquele juiz da vara tal lá que é terrível. Enfim, tem alguma coisa aí, essa imagem. Veja a imagem, tá? A imagem é dessa audiência acontecendo. Estou inventando aqui essa imagem. O juiz na minha frente e me chinelhando, assim. Chinelhando é uma coisa aqui do sul, né? Me xingando, dizendo assim, como é que o senhor apresentou, como é que o senhor vem aqui pleitear esse tipo de pedido, sei lá, tá? Digamos que era isso. O juiz fala, como é que o senhor tem a ousadia de vir aqui pleitear esse tipo de pedido? O senhor não verificou tal lei que deveria ter verificado? Sei lá. Vem isso, essa é a imagem, tá? Como é que é essa imagem? Tu precisa pensar como é que é essa imagem que veio na tua mente. Por exemplo, nessa imagem eu estou inventando aqui, mas digamos, o juiz está na minha frente, vai dizer, na minha frente, ele está no local de juiz dele, e eu estou, né, na minha posição aqui, né, no lado, digamos, no lado mais à direita do juiz, dependendo se eu sou autor ou réu, se eu estou do lado do autor ou do réu, mas, né, digamos, eu estou mais ao lado do direito do juiz, e eu estou, e o juiz olha para mim, eu estou vendo aqui o juiz falando, e ele fala num tom de voz firme, bravo, e como é que é essa imagem? Essa imagem é colorida, preta e branca. Ela é colorida. É uma imagem colorida. Tem bastante luz, ela está bem iluminada, assim. Ela está assim. Como é que está o juiz? Ele está grande, ele está grande. Está perto, sim, está bem perto, parece que está bem perto. Na hora que ele fala, parece que fica super perto. Cada um tem uma imagem. A tua pode ser diferente. Mas eu quero que tu investigue essa imagem. Que tu investigue. Quanto a esses pontos, anota aí os pontos que eu vou te dizer, tá? Primeiro, procura saber se a imagem ela é grande ou pequena, a imagem em si. Se é claro ou escuro. Terceiro, se ela está próxima de ti ou se ela está longe. Já estou na quarta, terceira, sei lá aqui no Birama, mas vai anotando. Tá? Se a imagem está próxima ou está longe. E também procura saber se a imagem, se ela é colorida, preto e branco, se ela está próxima ou está longe. Se ela está próxima ou se ela está longe, eu estou falando fora de ordem aqui, mas tudo bem. Se ela é grande ou pequena, porque o juiz pode estar grande, alguma coisa pode ser grande na tua imagem, são distorções que podem aparecer. Colorida e branca, se ela é em movimento ou se ela está parada. Como é que essa imagem está em movimento ou está parada? Procura ver essa imagem e entender esses elementos visuais. Vamos pegar só esses visuais aqui. Teria várias coisas que poderia se pegar, mas vamos pegar os visuais que são os mais fáceis. Tá. Pegou? Aí tu vai fazer o seguinte. Mais uma importante, importantíssima. Perceba se você está vendo com os teus olhos essa imagem ou se tu te enxerga na imagem. Por exemplo, eu estou aqui, é como se eu visse o juiz na minha frente, né? Aqui do meu lado, eu estou vendo o juiz aqui, ou se eu estou me vendo na imagem. Isso é importante também. Eu estou me vendo ou estou vendo como se eu estivesse lá na hora? Como é que é essa imagem? E aí, uma vez que você identificou esses elementos, ou seja, esse último aqui só é primeira posição ou terceira posição. Né? Você está associado na imagem, você está vendo com seus próprios olhos, ou se você está mais olhando como se fosse dentro de uma TV, assim, e você está se vendo lá no filme, tá? Depois que você faz isso, que você percebeu como é que é a qualidade dessa imagem, você vai começar a mexer nela. Você vai mexer na imagem.
Como? Usando tua mente. Tem um livro que é muito legal, que ele não tem mais edição nova dele. Uma hora até eu posso ler esse livro aqui com vocês também. Usando a Sua Mente, do Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL. E nesse livro ele mostra bem isso. Que nós temos um cérebro, uma máquina fantástica, mas que nós não usamos direito o cérebro. Infelizmente, nós não usamos o cérebro. E eu estou aqui mostrando para vocês hoje como é que se faz para usar o cérebro. Para aliviar a tua ansiedade. Então, tu tem esses elementos aqui. Como é que você vai fazer? Você vai mexer na imagem. Então, assim, primeira coisa. Geralmente, a imagem que vai te vir à mente, que é muito intensa, ela deve geralmente ser colorida. Essa imagem catastrófica, geralmente ela é colorida. Geralmente ela é iluminada. Tá? Ela, nos pontos que mais te causam dor, ela é iluminada, ou seja, o juiz vai aparecer bem nítido na tua frente. Ela é nítida e iluminada. Geralmente, tá? Cada pessoa é uma pessoa, mas aqui eu estou falando no geral. Geralmente você está associado, você está vendo essa imagem como se você estivesse lá na hora, essa imagem catastrófica. Ela está próxima, geralmente, e geralmente ela está em movimento. E tem som também. Som pode ter, pode não ter, mas aqui na nossa tem som porque o juiz está te dando um esporro, né? Ele está te xingando. O que você vai fazer? Você vai mudar as chamadas submodalidades, que são essas que eu falei, ser claro, ser mais escuro, ser mais, ou estar em movimento ou não estar, são as chamadas submodalidades da imagem. Você vai mexer nessas submodalidades como se fosse uma TV que você vai mudar os ajustes. Então, primeira coisa, ela está colorida. Vamos rodar esse filme agora de novo na minha cabeça? Mas com ela em preto e branco? Como é que será que ela fica? Quer fazer agora aqui? Pensa numa coisa... Vamos todo mundo aqui fazer uma experiência? Vocês querem topar? Você topa fazer uma experiênciazinha rápida aqui? Só me digam aí com joinha se vocês topam. Querem fazer uma experiência? Só para ver esse negócio do controle da ansiedade na prática? Digam aí, façam um joinha aí se vocês concordam e querem fazer. Se não, eu não faço. Digam aí. Coloquem S se vocês querem fazer, um sim ou um joinha. Muito bem. Digam aí. Quero mais. Vamos fazer uma experiência aí. Valeu, Jorel. Valeu, Limelight. Muito bem. Mais alguém? Eu quero mais um. Só depende de você. Mais um dizendo que quer essa experiência. E se quiser fazer essa experiência comigo ao vivo agora, nós podemos fazer. Basta você entrar e solicitar participação, a gente faz ao vivo. Fica mais legal ainda. Quem vai? Ninguém? Mas tudo bem, bota um joinha aí só para eu saber se tu quer fazer. Mais alguém? Eu quero mais um joinha. E quero o dedo no coração para nós fazermos isso. Fazer uma experiência. E aí? Bora, disse Conselho de Direito. Muito bem, muito obrigado. Então vamos lá, olha só. Entrei agora, mas quero. Beleza, Ana? Pode fazer sim, André. Valeu, queridos. Muito obrigado. Beleza, então vamos fazer. Ninguém quer entrar aqui ao vivo? Seria mais massa ainda. Tá bom, se alguém quiser, só solicita a participação aí nesse botão ou diz assim, quero entrar ao vivo. Fica mais massa. Senão vamos fazer assim todo mundo imaginando. Então assim, ó, pensa agora numa situação da tua vida que te deixa nervoso, que te deixa preocupado. Qualquer situação da tua vida. Alguma coisa ruim, que te dá medo, tá? Se usar medo na hora de falar, melhor ainda. Mas pode ser qualquer situação, qualquer uma, tá? Pode até fechar os olhos aí e imaginar. Pensa aí,
Qualquer situação que te deixa nervoso, com medo de falar. Alguém, por favor, me dê um joinha quando você já pensou nisso. Só para eu saber se vocês estão comigo. Me dê um joinha se vocês já fizeram isso. Assim que fizerem. Imagina uma coisa que te dá medo, que te deixa nervoso na hora de falar, que te deixa, enfim, mal, apreensivo de algum modo. E aí me dê um joinha. Assim que aparecer um joinha, eu dou o próximo passo. Você que está vendo essa imagem aí, já vai analisando como ela é. Vai vendo como é que é essa imagem. Vai vendo se essa imagem que está aparecendo aí, se ela é colorida ou preto e branco. Se ela é... Se tu está em primeira pessoa, ótimo, valeu, queridos. Vários já fizeram. Vai percebendo se essa imagem, então, próximo passo, vai percebendo como é que é essa imagem, se ela é colorida ou preto e branco. E aí, se tu puder anotar, aí anota. Ah, ela é preto e branco, ela é colorida. Tá? Vai vendo aí como é que ela é. Vai vendo se essa imagem tem luz, se ela é bem iluminada ou pouco iluminada, essa imagem de medo, se ela é bem iluminada, pouco iluminada. Como é que ela é? Vai vendo também se essa imagem, se ela está próxima de ti ou se ela está distante. Ela está próxima, a situação do problema especificamente, na situação que te deixa mal, que te deixa inseguro, se ela está próxima ou se ela está longe. Tá? Vê isso. Perceba também se você está em primeira posição ou se você está dissociado. Como assim? Se você está olhando com os teus próprios olhos na imagem ou se você está se vendo na imagem, como se fosse um filme e você está fora. Você está se enxergando lá. Avalia isso. Tá? Isso é uma auditoria na tua imagem. Vai vendo como ela é. E percebe também se essa imagem que você está vendo aí, dessa situação ruim, se essa imagem ela é parada ou em movimento. Se ela é parada, se ela está em movimento. Eu sei que às vezes se eu vou falando, pode ser que a imagem mude um pouco enquanto eu falo. Normal. Mas é o momento em que tu está analisando. Percebe se ela é mais... Procura entender como veio essa imagem aí. Tá? A gente está fazendo todo mundo junto. Eu não tenho aqui como ver o que está acontecendo com cada um de vocês, mas vocês podem ir me dizendo aí o que está acontecendo. E aí nós vamos conversando. Tá? Então assim... Essa é a tua imagem, essas são as qualidades da imagem que aparecem aí quando tu pensa nessa situação ruim. Essa situação que te deixa ansioso, ansiosa, enfim, que te dá... que é ruim. Continua pensando nessa imagem desse jeito. Percebe agora como é que são as sensações no teu corpo enquanto tu pensa nessa imagem, enquanto tu visualiza ela. Nota como é que fica o teu corpo. Percebe se o teu coração ele aumenta os batimentos. Percebe se como é que é a sensação aí no teu corpo. Se ela sobe, se ela desce, se é uma sensação de aperto. Enfim, como é que é a sensação? Né? Procure entender a sensação no teu corpo. Então você viu a imagem, percebeu alguns elementos dela e agora tu está sentindo a sensação ruim no teu corpo. Tá. Me diz aí, do jeito que a imagem é, pensando nessa imagem, do jeito que ela é aí, dá uma nota para essa sensação no teu corpo. De 0 a 10, quanto que é a nota, que nota que tu dá nessa sensação aí, que tu está sentindo, ruim no teu corpo, com essa imagem, pensando nessa imagem. E depois que tu souber a nota de 0 a 10, 10 é o máximo de intensidade ruim, tá? E 0 é nada. De 0 a 10, me conta aí como é que tá, que nota tu dá. E bota aí nos comentários que nota tu dá para essa sensação no teu corpo, fruto dessa imagem que tu tá vendo, desse jeito. De 0 a 10, me diz aí. E coloca a nota aí nos comentários. Zero a 10, qual é a sensação com essa imagem? 10 é muito, 0 é nada. Mas se é uma imagem ruim, alguma nota tu vai dar. Né?
Diga aí, que nota você dá de sensação ruim, de ansiedade, enfim, fruto dessa imagem? Coloca aí nos comentários a nota. Bem curioso para saber. 6. Ana, minha querida ex-aluna. Prazer em te ver aqui, Ana. Digam aí. Quem mais? Nanda, 6. Mais algumas notas aí. 7. Valeu, Jorel. Muito bem, mais uma nota aí. Vamos lá. Quem não fez, vai terminando aí e vai dizendo que nota tu dá. Diz a nota aí, pessoa. Enquanto tu já disse a nota, e quem não disse ainda pode aumentar, pode botar o dedo no coraçãozinho também. Ó, Limelight 5, mas já foi 8. Olha que interessante, já foi 8. Hoje está 5. Muito bem. Vamos ver se a gente não diminui um pouquinho mais então. Então agora, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar essa imagem, lembrar dela de novo, e nós vamos mudar algumas coisas nessa imagem. Ó, Conselho de Direito 5. Beleza. Vamos procurar diminuir a sensação negativa dessa imagem. Então, fecha o olhinho aí de novo e volta para essa imagem. E agora tu vai me ouvindo. Enquanto tu ouve a minha voz, eu vou te dizer para tu mexer em alguns botões. Os botões mudando a qualidade dessa imagem. E tu vai avaliando como ela vai ficando. Eu vou mexer em alguns botões dessa imagem. Primeiro, nós vamos fazer com que essa imagem... A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer com que essa imagem fique mais distante. Você vai se distanciar dessa imagem. Ela vai ficando mais e mais distante. É o botão da distância. Nós vamos apertando esse botão, ela vai ficando mais e mais distante. Vai distanciando. Isso. Cada vez mais distante. Mais distante. Isso. Até essa imagem ficar tão pequenininha, até virar um pontinho. Bem pequenininha. Até virar um pontinho de nada. Um pontinho bem distante. Isso, muito bem. Agora tu pode abrir o olho e me dizer, só mexemos na distância. Alguma das notas de vocês já diminuiu? Me diga aí se diminuiu a nota. Só em diminuindo o tamanho da imagem. Me diga se a nota não diminuiu. Só fizemos isso. Vamos ver o que acontece. Não fiz mais nada, só diminuir o tamanho. Conta aí pra mim. Me diz se alguém diminuiu. Talvez para alguém já tenha diminuído, para talvez outros ainda não. Mas não é incomum que já diminuindo o tamanho da imagem até deixar um pontinho, ela já diminua. Coisa bem básica, bem simples. Beleza, diminuiu meio aí pro Jorel aí, ó. 7 para 6,5. Muito bom, muito bom. Só mexemos no botãozinho da distância. Alguns diminuem muito, alguns diminuem bastante mesmo. É impressionante.
Um botão. Enquanto os outros ainda não digitam, não me dizem o que aconteceu, vamos voltar a fechar os olhos, vamos mexer em outros botões, tá? Volta para a imagem como estava. Percebe-se agora, quando eu disse para voltar a imagem como estava, se ela voltou do mesmo tamanho que ela estava antes. Ou se talvez ela já não voltou menor. Só pelo fato de você ter diminuído uma vez, às vezes ela já volta menor. Então nota como é que está essa imagem, se ela está do mesmo tamanho ou se ela voltou menor. E agora você vai fazer o seguinte, se você está dentro da imagem, se você está lá, se você está vendo com os seus próprios olhos ali na sua frente o teu desafio, eu quero que você saia da imagem. Imagina que você está flutuando e saindo da imagem. Porque agora você vai sair, imagina que você está saindo, é o botão que faz você sair da imagem. Você está flutuando e saindo da imagem e agora você vai se olhar dentro da imagem, você vai se ver passando pela situação. Mas você está fora, você não está mais dentro da situação. Você está flutuando para fora, você está dissociado. E a imagem está lá. E agora você permita que a imagem fique mais distante, aperta no botão da distância, ela vai ficando mais distante e você está fora da imagem. Agora imagina comigo que essa imagem, ela vai ficar... Você está enxergando ela ainda, ela está mais distante, mas está num ponto em que você consegue ver ela. E agora você vai tornar ela mais escura. Vai tornando ela mais escura. A imagem vai ficando mais escura. Mais escura. Mas de um modo que ela fique mais escura, mas você consiga continuar vendo as pessoas. Você consegue ver a situação, ela só está mais escura. E agora ela vai ficar preto e branco. Isso, preto e branco. Isso aí, você está de longe, olhando, e ela está preto e branco, mais escura. E enquanto você está mexendo nesses pontos em que eu estou falando da imagem, percebe no teu corpo se a sensação vai diminuindo, se ela aumenta, se ela continua igual. Percebe qual desses botões que eu fui mexendo foi o que vai deixando... Qual desses botões foi o que deixou a imagem melhor para ti? Isso. Agora imagina, nessa imagem aí, que a situação que mais te deixa com problema, que essa situação vai ficando menor. Só ela. Fica menor, menor, menor. Vai ficando menor, menor, menor. Só o problema vai ficando menor. A imagem continua do mesmo tamanho, mas o problema fica menor. Até o problema ficar menor, 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 até o tamanho de um mouse de computador. O problema fica menor, 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 até o tamanho de uma tampa de caneta. Só o problema vai ficando menor, menor. O resto continua do mesmo tamanho e o problema vai ficando menor, menor, menor. Isso. E agora, se a imagem estava em movimento, talvez tu possa deixá-la parada. E aí vai notando. Como é que tu vai sentindo isso? E agora tu vai fazer uma coisa ainda mais interessante. Tu vai pegar essa imagem, colocar ela no cantinho direito inferior da tela. No cantinho direito inferior da tela, da tua tela mental. Imagina que ela foi no cantinho direito inferior da tela. Tá? Na tua direita aí. Cantinho direito inferior da tua tela mental. Imagina que ela ficou bem nesse cantinho. Tá? Deixa essa imagem aí no cantinho. E agora tu vai fazer uma coisa muito
muito doida, mas que tu vai ver que vai ser bem legal. Coloca lá no canto superior esquerdo. No canto superior esquerdo. Essa daqui tu deixou no canto direito. No canto superior esquerdo, agora tu vai colocar uma imagem muito legal, muito boa, muito feliz da tua vida. Imagina uma imagem muito feliz, de alguma coisa muito feliz. Um momento bom. Não precisa ser um momento super feliz, mas um momento bom. No canto superior esquerdo da tua tela mental aí. Pá. Imagem feliz. Tá? No outro lado oposto, só que em cima. Tá? Lado oposto. Uma está do lado direito, a outra põe a outra do lado esquerdo. Lado oposto e na parte de cima da tela. E essa imagem que tu está imaginando boa aí, bem grande. Deixa ela bem grande. Bem grande. Então tem uma imagem muito boa. Pode ser você nas férias, você se divertindo, você com alguém que você gosta. Um momento que você está bem, tranquilo, sei lá. Tá? Essa imagem boa. E aqui embaixo, aquela imagenzinha. Agora, daqui a pouco, não agora, mas daqui a pouco, eu vou bater uma palma. E quando eu bater uma palma, tu vai mentalmente trocar essas imagens de lugar. Tá? Quando eu bater a palma, tu vai trocar as imagens de lugar. Essa imagem boa vai vir para o cantinho de baixo e a imagem ruim vai para o canto de cima. Vamos ver o que acontece. No 3. 1, 2, 3. Junto. Elas trocam de lugar. Faço de novo. Troca de lugar. De novo. Troca de lugar. É muito rápido, eu sei. Troca de lugar. Mais uma vez. Troca de lugar. Agora que tu passou por esse processo e nós brincamos com as tuas imagens, me conta aí, de 0 a 10, como é que está a tua sensação quando tu pensa nessa imagem? Me diz aí como é que vem essa imagem na tua cabeça e quanto fica a sensação de 0 a 10. Vamos ver o que acontece. 0 a 10, o quanto tu fica mal com essa imagem. Se quiser me contar como é que a imagem vem aí também, pode me contar. Alguém me diga aí. Alguém que ficou até agora, né? Que eu já estou um tempão nessa live. Alguém me diga aí. Como fica? 0 a 10. Jude Primata. Laux, tu é o cara. Abraços. Obrigado, querido. Muito obrigado. Pô, Jude Primata. Fiquei curioso para saber. Jude Primata. E aí, alguém viu? Alguém fez? Ninguém me diz aí. Fiquei curioso em saber. Mas você que está me vendo aí, talvez você tenha me visto 6. Legal, legal de Orel. Deu uma baixada, né? Muito legal. Só o fato de fazer essas mexidas nas imagens faz com que a imagem catastrófica diminua. E é louco isso. É uma coisa que eu estou fazendo aqui assim, brincando com vocês, só falando e fazendo vocês imaginarem. De 7 baixou para 6. Isso é massa. Então, tu imagina o que é você pegar, parar, fazer um passo a passo, direitinho, sozinho, né, com calma. Tu tem condições de ir diminuindo muito mais com técnicas apropriadas, né, técnicas mais individualizadas, essa quantidade de ansiedade que está te atrapalhando. E isso é uma brincadeira entre aspas, que você faz com o seu cérebro, que você pode ir treinando. E quanto mais você treina a mexer com as submodalidades do teu problema, mais você vai aliviando essa tua sensação. Depois que eu aprendi a fazer isso com a PNL, eu diminuí
vários problemas que me deixavam ansiosos. Às vezes eu tinha reunião, uma época eu sofri assédio moral no trabalho onde eu, enfim, não posso dar detalhes, isso ainda está na justiça, mas assédio moral é uma coisa punk. E cada vez que eu tinha uma reunião com essa pessoa que me chefiava nas minhas atividades, era uma tortura. Então eu utilizava muita PNL de modo a eu não enxergar, por exemplo, eu já imaginava que eu ia ter a reunião e eu já imaginava que eu ia sofrer. Vinha toda aquela ansiedade. Então o que eu fazia, eu diminuía a imagem, no caso era minha chefe, eu diminuía a imagem dela, eu distorcia a imagem dela quando vinha na minha cabeça. Então eu tô mexendo nas submodalidades, na imagem catastrófica. Em vez de ficar gastando a minha energia com a preocupação, eu gasto a minha energia mental na imagem. Esse é o grande lance. Tá? Eu uso a minha energia mental para mudar as modalidades, as submodalidades da imagem catastrófica que vem. E eu vou começando a perceber que ela vai diminuindo o impacto. E aí, claro que eu preciso fazer outras coisas, eu preciso estar preparado para a reunião, eu preciso, no caso, se o desafio é um desafio de oratória, eu preciso estar preparado com as técnicas, mas técnicas não só de voz, não adianta nada eu aprender técnica de voz, técnica de preparação, se eu não estou me dando conta dos problemas que estão aqui na minha cabeça. Tá entendendo? Então essa é a grande dica dessa live de hoje. Eu disse que eu teria 2 dicas. A segunda dica é muito simples, eu não preciso nem ficar muito tempo explicando. Mas ela consiste em método de relaxamento. Vou te dar uma dica bem legal de meditação. Procura um aplicativo de meditação e começa a treinar a meditação. Você vai aprender com a meditação, tem algumas técnicas de meditação que são excelentes para relaxar o teu corpo. Essas técnicas de mindfulness, especialmente. Eu vou te recomendar um aplicativo que se chama Lojong. Lojong, tá? Vou até digitar aqui. Eu sou muito fã desse aplicativo. Conheço ele há pouco tempo, fiquei muito fã. Então aqui você vai aprender a desenvolver técnicas de relaxamento que vão também te auxiliar nesse processo, que vai fazer com que diminua o grau da tua ansiedade drasticamente. E se tu quer ir numa jornada ainda mais, digamos assim, constante, eu vou te recomendar que tu venha na live de amanhã, 7h09. Amanhã nós vamos ler O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e esse livro também vai te ajudar na ansiedade, tá? O Poder do Agora. O Poder do Agora é um livro que eu estou lendo toda semana, aqui com o pessoal, tanto aqui quanto lá no YouTube, e tu vai ver como esse livro vai te ajudar a ganhar o que eu chamo de estado de presença na hora de falar. Tem um dos módulos dado lá do meu treinamento da Academia de Comunicadores que chama-se estado de presença, né? O ciclo da presença, em que você vai desenvolver o estado de presença, que é um dos pontos mais fundamentais para você ter uma fala confiante e persuasiva. E na live de amanhã eu vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso, eu vou ler o livro junto com você. Se você não tem esse livro e quer começar essa jornada junto comigo, compre, tá? Que nós vamos ler esse livro. E se você, ainda enquanto você vai comprar por algum, sei lá, online, ou você não tem condições de comprar agora, e quiser ler esse livro, eu tenho como te mandar o PDF para tu ler comigo amanhã, tá? Me manda por direct, dizendo que tu quer o PDF, e aí você já vem para a live de amanhã com o PDF. Amanhã é o capítulo 1 que a gente vai ler, então amanhã estamos começando nessa jornada aí do Poder do Agora. Me manda por direct que eu te mando o PDF, tá? O link do PDF, onde você baixa ele. Tá bom? Um prazer, uma alegria ter estado com vocês aqui hoje. A live foi longa, mas acredito que
Para mim, ao menos, valeu muito a pena, espero que para você também. Lembrando que nós temos, dia 15 de abril, o webinário Oratória Fora da Caixa. Conto com a tua presença lá. Quem é do direito tem que participar desse webinário. Vai valer muito a pena. Eu vou te ensinar como sair da caixa dia 15 de abril, webinário gratuito e exclusivo para os inscritos. Inscrições no meu link da bio. Te inscreve, garante tua vaga que vai estar top pra caramba. Lá eu vou te dar os 7 passos para você desenvolver a confiança e persuasão na hora de falar. Tá bom? Grande abraço, até amanhã, 7 horas e 9 minutos. Te vejo aqui.